Um cabra chamado Mark Wade diz que a carta de Efésios, de todos os escritos bíblicos, é a mais atual quando está se falando na relação mundo e sua convivência, igreja e sua convivência também. Dani, domingo passado, no seu momento, falando aqui no seu momento missionário, ela falou uma frase de um pastor batista norte-americano chamado Billy Graham, que disse o seguinte: as Sagradas Escrituras são mais atual do que o jornal de amanhã. Isso, quando o Billy Graham falou, estava falando do contexto do final ali do século XX, o tempo que ele vivia. O jornal naquele tempo era o maior meio de comunicação possível, principalmente para os Estados Unidos. Hoje, nosso maior meio de comunicação se chama internet, Google, as notícias que encontramos ali todos os dias. E eu digo aos irmãos, da mesma forma que Billy Graham falou, a Bíblia ela é mais atual do que a notícia que você vai ler amanhã no seu feed na internet. É muito mais atual do que isso. É isso que a gente aprende. E Mark Wade diz que Efésios é a carta mais atual de todo o livro do Novo e Antigo Testamento. Irmãos, o tema central da carta de Efésios é a igreja e o glorioso projeto de Deus para ela, nela e por ela. É isso que a gente encontra nessa carta. E é isso que nós vamos estudar nessa noite. Amém? Amém. E eu dividi essa mensagem, tema do pastor para a igreja. Pode passar, Rosa. Eu dividi essa mensagem em 3 pontos. E eu gostaria que a gente aprendesse esses três pontos. Porque eu vou trazer algumas mensagens aqui no livro de Efésios. Eu tinha um monte de pregação guardada no meu celular, e eu perdi meu celular, perdi as pregações tudo. Então, vou começar agora uma nova série ali. Vou pregar um pouco também no livro de Efésios. Então, eu trouxe 3 pontos. Aquele que traz caderno, aquele que traz lápis, anote. Aquele que não traz, aprenda a trazer. É bom para você aprender, para você meditar em casa. E para você também ver muitas vezes a besteira que o pastor ou o missionário muitas vezes disse. Né? É bom você anotar a palavra de Deus para aprender cada vez mais. A primeira coisa que a gente aprende aqui, que Paulo nos mostra através dessa carta, é o seguinte: Paulo apresenta-se como remetente da carta. Paulo chega e diz assim: irmãos, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, estou escrevendo essa carta, estou enviando para vocês, a igreja que está na cidade de Efésios. Irmãos, quando a gente vai estudar essa carta, a gente vê que alguns teólogos do século XX, chamados de teologia liberal. O que é teologia liberal, gente? São alguns teólogos que deixaram de acreditar que a palavra de Deus é inspirada por ele. Esses teólogos liberais não acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus. Eles não acreditam que a Bíblia seja inspirada por Deus. Eles acreditam e tentam pregar para as pessoas que a Bíblia tem suas falhas, principalmente no contexto divino. E muitos desses homens olham para a carta de Efésios e dizem assim: quem escreveu a carta de Efésios não foi Paulo. Foi um homem fingindo que era Paulo, tentando imitar Paulo, tentando enganar o pessoal daquela igreja, mas não foi Paulo que escreveu. Irmãos, nós temos muita base para acreditar e provarmos que quem escreveu essa carta foi Paulo. Primeiro, quando a gente lê a carta inteira, a gente vê sempre Paulo citando ele como escritor. Básico. Mas nós também temos a escrita de Paulo. Paulo, na Bíblia inteira, ele escreveu 13 cartas. Foi o maior escritor bíblico, ele escreveu 13. Tem algumas pessoas que acreditam que foi Hebreus, mas não tem como provar quem foi que escreveu aquela carta. Provavelmente não foi Paulo. Então, com certeza que a gente sabe que Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. E sempre ele tem um modo de escrever, um modo de falar, um modo de se comunicar. Cada pastor, quando vem pregar aqui, tem uma forma diferente de pregar. Minha forma de pregar, trazer uma mensagem, é diferente do pastor Ronaldo, é diferente do pastor Eliel, é diferente do pastor Tarcísio, é diferente. Cada pastor tem o seu modo de fazer sua pregação, de pregar, de transmitir. E nem toda pregação que a gente traz, muitas vezes é parecida, mas sempre tem aquelas coisinhas que você diz assim: essa pregação parece muito com fulano. Paulo tinha suas mensagens, Paulo tinha seu estilo, Paulo tinha o seu modo de pregar e nos ensinar. E além disso,
Quando a gente vai para o grego ali no original, a gente vê que o grego é o de Paulo, a forma de escrever é de Paulo. A gente estuda seminário para entender grego, mesmo que a gente muitas vezes fica reprovado para entender outra vez, mas a gente aprende para poder identificar quem foi que realmente escreveu essa carta. Muitas outras pessoas confirmam que foi Paulo que escreveu. Barnabé, que foi mestre de Paulo, Irineu de Leão, Tertuliano, Alexandre e muitas outras pessoas do passado, escritores bíblicos, historiadores, comprovam Paulo como escritor e remetente dessa carta. Então fica óbvio para a gente que quem escreveu ela foi Paulo. Só que Paulo, além de dizer que foi o escritor dessa carta, ele diz outra coisa. Ele se apresenta com o título que ele tem. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo se apresenta para a igreja não como qualquer membro, nem como qualquer escritor. Paulo se apresenta para a igreja de Efésios como apóstolo, não apenas apóstolo, mas apóstolo em Cristo Jesus, chamado por Deus. Uma coisa, irmãos, que nós temos que aprender aqui hoje, nessa noite, e eu gostaria que quando você saísse dessa porta, saísse com a sua mente entendendo isso. Apóstolo é chamado por Jesus, Cristo e ninguém mais. Igreja não tem poder para fazer com que uma pessoa tenha o título de apóstolo. Homem nenhum na terra tem o poder de intitular outra pessoa de apóstolo. Paulo não se apresenta como apóstolo intitulado por si mesmo, por usurpação ou porque foi coroado por uma igreja. Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, chamado por Deus. Amém. Chamado por Deus e ninguém mais. Os 12 apóstolos foram chamados por Jesus. Paulo, o próprio Cristo, aparece para ele e o chama. E hoje, no nosso dia contemporâneo, não temos mais apóstolo, porque a sagrada mensagem de Cristo está completa nas Sagradas Escrituras. Amém. Isso aqui, ó, está completo. E aí daquele que tentar colocar uma vírgula ou querer se autoavaliar fora do que a mensagem diz assim. Paulo, além de escrever a carta, se mostra como apóstolo e diz: olha, quem está pregando, quem está trazendo essa mensagem para você, quem está querendo ensinar vocês, não é um impostor, é alguém chamado por Cristo. É alguém chamado por Deus. Irmãos, 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, nós perdemos um pastor batista chamado Russell Shedd. Algumas pessoas aqui dessa igreja teve o prazer de conhecê-lo. Tu está com a Bíblia verdinha aí? Não, tá não. Você dá de haver? Mas não é haver. Ah, tem que ser haver. É porque aquela vez foi o próprio Shedd que mandou. Shedd, ele mandou umas Bíblias. Algumas pessoas aqui da igreja, que já foram embora, tem umas Bíblias que foram mandadas pelo próprio Shedd. Shedd foi um dos maiores escritores que a gente teve aqui no Brasil, principalmente dos batistas. E Shedd escreve uma coisa bem interessante sobre o apóstolo, e principalmente como o apóstolo bíblico é relatado. O apóstolo não é um missionário que tem um dever de levar uma mensagem. O apóstolo não é um embaixador que tem uma carta levando a mensagem do seu país ao rei de outro país. Não. O apóstolo ele tem um significado mais de como fosse um procurador de justiça, que ele toma o lugar daquele que o enviou e é livre para tomar decisões, tanto na sua ação como na sua fala. E quando ele faz isso, ele faz em Cristo Jesus. Paulo tomou o lugar de Cristo quando Cristo chamou para fazer sua obra. Então, quando Paulo escreveu essa cartinha aqui, irmãos, ó, foi inspirado por Jesus. Foi inspirado por Cristo. Não é apenas inspirada, ela tem a autoridade nas nossas vidas. Ela é inspirada e ela tem autoridade para nos salvar, para nos ensinar, para nos exortar, para nos salvar e para nos redimir. É isso que Paulo nos escreve e nos ensina. É isso que o texto nos ensina desde o primeiro. Amém? Amém. Vamos lá, entender? Quem foi que escreveu a carta de Efésios? Paulo. Qual é o título que Paulo dá a si mesmo aqui? Apóstolo.
Quem é quem titula o apóstolo? É a igreja ou é Cristo Jesus? Cristo Jesus. Antes de ir para o segundo ponto, irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado em 3 sentidos. Jovens, quando vocês forem embora, que geralmente cresce, estuda, passa e vai embora. Procurem uma igreja bíblica. Muitas vezes nós crentes dizemos para as pessoas quando estamos evangelizando o seguinte: procure a igreja mais próxima de você. Não faça isso não. Procure a igreja que ensine a palavra. Amém. Porque um monte de igreja aberta que não ensina nada do que as escrituras ensinam, tem um monte, está cheio. Não procure igrejas que estão perto de você. Procure igrejas que ensinam a verdadeira palavra. E eu digo a você o seguinte: se você for para uma igreja e o cabo que está lá à frente da igreja e disse que é profeta ou é apóstolo, só é voltar e procurar outra a partir desse momento. Só é voltar. Eu digo sem medo deles, mas não pode não. O cabo que diz que ele é profeta ou apóstolo, pode ter certeza que ele nunca leu isso aqui não. Porque ele não foi chamado por Jesus Cristo, Jesus Cristo não apareceu para ele, ele não comeu, ele não andou por Cristo e Cristo não disse a eles pessoalmente: vão e façam isso. Tenha cuidado. Quando acaba de assim, Denis, vai vir um profeta para cá, antigamente, Deus abençoe, lá no povo, já estou até imaginando o desespero e a barbaridade que vai ter ali de noite. Irmãos, eu já fui para culto de misericórdia. Pastor jogando sapato no meio dos irmãos. Misericórdia, Jesus. Pastor arrancou o sapato, bateu no povo, se jogou no povo. Meu Deus do céu. Vergonha. E muitas outras coisas. Eu digo para os meninos: cara, eu tenho medo quando eu chego em igreja. Quase não sai. Que quando eu chego, o cabo do nada olha para mim e começa a dizer um rebanho de versículos. Você já foi assim? Encontrou um crente assim, do nada. Irmão, porque fulano diz assim, tal, diz assim, texto diz assim. Peraí, irmão, mas o que tem a ver? Porque o irmão está me dizendo esse monte de versículo. Para mostrar que o irmão conhece. Sabe? Dá medo. Porque muitas vezes a gente está se apresentando para as pessoas apenas como religiosos, não como cristão. Irmão, cristão não é apenas uma religião. Porque nós podemos vir para essa igreja aqui todos os dias e não ter conhecido Cristo de verdade. O cristão verdadeiro é um estilo de vida. É como nós escolhemos viver. E a nossa escolha de vida é através de Jesus. Então lembre-se disso. A carta de Efésios foi escrita por Paulo. Paulo é apóstolo chamado por Cristo. Igreja, pastor, e ninguém tem autoridade para dar o título de apóstolo a outra pessoa, no seu próprio Jesus Cristo. Amém? Amém. Certinho? Segundo ponto, Márcio. Segundo ponto, indica os destinatários da carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Eu adoro Paulo se apresentando, porque toda igreja que Paulo escreve uma carta, ele chama os irmãos daquela igreja de santos. A gente vai ler o início da igreja de Corinto, é maravilhoso. Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos da igreja de Corinto, homens de Deus. Aí depois Paulo começa a meter o pau, mostrando os pecados que aquela igreja tinha. Aí depois o cara fala: meu Deus do céu, como é que essa igreja era santa desse jeito? Mas Paulo ele começa: aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão aonde? Em Éfeso. Irmãos, como eu disse, a igreja de Éfeso era a capital da Ásia Menor. No primeiro século, era a maior cidade da Ásia. A cidade era tão grande que tinha mais ou menos 300 mil habitantes naquela cidade. Era grande, era enorme. 300 mil habitantes. Uma cidade portuária. Muitas e muitas pessoas iam conhecer aquela cidade. E não apenas por isso. Na cidade de Éfeso, além de ser grande, além de ter muitos habitantes, ela tinha naquela cidade um templo gigantesco. Tudo foi o templo aí? Esse templo aí, ó. Isso aí era lá na cidade de Éfeso.
Bonito, né? É porque a imagem está ruim, mas é porque. Como é? É porque Ásia na Grécia, assim, tu sabe, aquela região ali, sabe? Parece aquela porra grega, é aquela porra grega mesmo, viu, irmãos? Isso era o templo da deusa Diana. Grande, bonito. No primeiro século, isso aqui era a sétima maravilha do mundo. Hoje é destruído. Caiu. Amém. Por que Cleide disse amém? Porque ele é bonito assim por fora. Mas ele é podre. Diz a tradição que esse prédio demorou 220 anos para ser construído. Não sei se é verdade, mas a tradição diz que demorou 220 anos. Ele ficava mais ou menos a 1.600 metros de distância ali da cidade. Mas as pessoas procuravam apenas por causa desse templo. Esse templo é o templo da deusa Diana. Dependendo da mitologia que você vai ler, não vai estar deusa Diana, vai ter deusa Atenas. Mas é a mesma coisa, só muda o nome. Aqui, irmãos, os homens e mulheres cultuavam essa deusa. E por que deusa está ali com D maiúsculo? Heresia. É porque está em caixa alta. Todo em caixa alta. Ah, é verdade. Pode caixa alta mais não. Isso só foi código. Aqui, era onde as pessoas adoravam a deusa Diana. A deusa Diana, ela era adorada em sua grande maioria por mulheres. E essas mulheres eram prostitutas culturais. Eram mulheres que tinham relações com todos os homens que chegavam até aí. De trás desses pilares, lá atrás, era o lugar onde as mulheres se deitavam com milhares de homens. E elas não cobravam nada, era de graça. Porque quando elas estavam tendo essas relações sexuais com esses homens, elas acreditavam que estavam adorando a deusa, aquela que iria lhes proteger e levar para um paraíso celestial no fim da sua vida. As características dessa prostituta, elas tinham seus cabelos raspados, carecas, para que quando o homem visse, o homem soubesse que ela era uma prostituta cultural, provavelmente uma prostituta de Diana ou de Atenas. Aqui em Efésios, nós vamos ver outros textos depois, que fala que a cidade de Efésios era uma cidade de muitos órfãos. Muitas vezes a gente lê isso e acha que Paulo está falando espiritualmente. Mas não era não. Essas mulheres, elas engravidavam. Tinham filhos, só que esses filhos não poderiam morar com elas no tempo. O que era que elas faziam com essas crianças? Abandonavam na cidade de Efésios. E a gente vai estudar, a gente vê que era normal achar em escadas, calçadas e becos, beber, jogado. Muitos eram devorados por animais. Muitos morriam de fome. Alguém com pena ou que tinha um dinheiro a mais levavam para casa. Mas a maioria desses bebês morreram. Jogados por causa de mulheres que se prostituíam com homens. Qualquer homem que aparecesse. Não tinha só isso não. Aqui também muitas vezes era adorado Deus Baco ou Dionísio. Meu nome deles é uma abreviação de Dionísio. Meu nome significa Deus do vinho, Deus Baco, Deus do bacanal. Quem sabe o que é bacanal já sabe aí o que era que acontecia. Orgias. As pessoas iam para aí, se embebedavam, bebiam, tinham relações sexuais da forma que queriam. Achavam que estavam adorando a Deus. Irmãos, eles estavam adorando a quem? Estavam fazendo a vontade de Satanás. Estavam servindo a Satanás. Estavam pecando, vivendo seus pecados e a Deus. Trono de Satanás. É um prédio muito bonito. Atos capítulo 9, versículo 18 e 19, diz que a cidade de Efésios era uma cidade de feiticeiros, loucos e pessoas que andavam longe e distante da palavra do Senhor. Paulo, quando escreve, chama os irmãos de Éfeso, de santos. São homens que viviam nessa cultura, viviam juntos dessas prostitutas, viviam junto das pessoas que adoravam esses falsos deuses.
Mas foram pessoas que se converteram. A gente vê a história, muitas dessas prostitutas se converteram não apenas em Éfeso, mas em Corinto, em Filipe e muitas outras cidades. Lembra quando Paulo diz às mulheres que não deixem, não tirem de sua cabeça seu véu, seu cabelo que crescia, para que as pessoas sabessem que aquelas mulheres tinham se convertido, tinham mudado de vida e agora estavam seguindo a Cristo Jesus. Não deixem que sua cabeça saia o vosso véu, que é a vossa santidade diante dos homens, diante de todas as pessoas. A cidade e a igreja de Éfeso tinha que enfrentar essas batalhas todos os dias. Olha as pessoas que aquela igreja tinha que evangelizar. Olha as pessoas que aquelas igrejas tinham que ensinar. E Deus chama aquele povo de santo, remido, transformado. E Paulo dá glória por causa daquela igreja. A gente vai ler essa carta aqui, a gente vai ver que Paulo só vai elogiar a igreja de Éfeso. Vai elogiar os trabalhos, o que é feito, os ensinamentos. Paulo vai falar muito bem da igreja de Éfeso. Apesar que a gente vai saber que lá na frente da igreja de Éfeso, infelizmente, vai cair 30 anos depois. João vai escrever uma carta chamada Apocalipse. E nessa carta de Apocalipse ele vai, infelizmente, falar da igreja de Éfeso e vai dizer assim, ele ainda vai elogiar Éfeso, mas vai dizer assim, lembra-te de onde tu caíste, para que tu possa novamente se levantar e continuar pregando o Evangelho de Jesus. Essa igreja, elogiada por Paulo, infelizmente cai. Mas aqui ela estava vivendo a plenitude da vontade de Deus na vida deles. Mesmo em meio a todos esses problemas, mesmo em todos esses pecados. Irmãos, nós podemos dar glória a Deus. Nós podemos dar glória a Deus. Tem pessoa aqui em Garaci que precisa se evangelizar? Sim, muito. Tem pessoas aqui em Garaci que vai ser difícil de evangelizar? Sim, muito. Mas irmãos, muitas dessas pessoas que a gente evangeliza ama a Deus, não conhece Deus de verdade, mas o ama. Essas pessoas adoravam outro Deus, costumes diferentes, religião diferente, práticas diferentes. Se você chegasse para uma prostituta cultural e dissesse assim, mulher, essa prostituição que tu está cometendo é pecado, ela ia achar que é pecado? Não, ela estava adorando a Deus, ela estava dizendo, pecado é você que está querendo impedir eu de entregar a minha Deus, a minha adoração. Nos dias de hoje, quando a gente vai pregar o pecado na vida das pessoas, você acha que aquela pessoa vai abrir seus olhos de primeiro e dizer assim, realmente, eu estou pecando e preciso mudar? Não. As pessoas, para admitir o seu próprio pecado, sua transgressão, é muito difícil. Se você for pregar para um alcoólatra, ele vai pegar versículos da Bíblia, isolar e dizer assim, alguns versículos da Bíblia me permitem beber. Se você for pregar sobre a mentira, eles vão usar, teve muitos personagens da Bíblia que mentiu. É lógico que mentiu, ele é pecador, ele é homem. A pergunta que eu digo é assim, você já viu Cristo mentir? Você já viu Cristo falhar? Você viu Cristo pecar? Pega Cristo como referência aí. Irmãos, hoje nós fomos visitar o pai de Gil. Eu até mandei a mensagem lá no grupo. Hoje fomos a um grupo. A gente chegou lá na casa do pai de Gil. Francisco, não, o nome dele é Tiquinho, o apelido. E ele está com câncer. E eu poderia chegar lá simplesmente e dizer assim, Tiquinho, vamos orar aqui. E Deus vai curar você desse câncer. Deus vai fazer com que você fique bom, mesmo que o médico disse que você fosse morrer. O médico disse isso não, só estou enfatizando. Eu poderia chegar e dizer, Tiquinho, eu vou orar aqui e Deus vai curar você hoje ou agora. Ou se não curar hoje, Deus vai fazer um milagre. Eu poderia chegar lá e fazer isso. Mas não. Peguei um monte de texto bíblico, joguei na mão de cada um dos meninos e digo, leia aí. Quando terminamos de ler, eu disse assim, Tiquinho, nós temos um Deus que é um Deus de impossíveis.
Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode, se ele quiser, curar você daqui para amanhã. Ele pode fazer com que quando você chegar no hospital, o médico diz assim, Tiquinho, você está curado. Pode fazer isso. Ele também pode fazer com que você fique bom. Deus pode curar as nossas angústias. Mas tem uma coisa que eu não posso prometer. Porque é o seguinte, você tem que entender a vontade de Deus. Você tem que entender que a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Ela sendo boa, ou muitas vezes na nossa mente ela sendo ruim. Eu perguntei a eles o seguinte: o que é melhor, a vontade de vocês ou a vontade de Deus? E o que foi que eles responderam? A vontade de Deus. E possa ser que muitas vezes a vontade de Deus não seja que eu fique bom. Muitas vezes a vontade de Deus não é que eu fique curado. Muitas vezes a vontade de Deus, é duro dizer isso, mas é que eu morro mesmo. E eu vou fazer o quê? Sabe o que é que a gente faz? Deus, que seja feito a tua vontade. E a gente orou com ele. Na nossa oração, que seja feita a vontade de Deus. Pedimos, Deus, se for da tua vontade, cura. Se for da tua vontade, transforma. Se for da tua vontade, renova. E eu gostei porque a mulher dele entendeu. De tal forma que quando terminou, que a gente foi sair, o que foi que ela disse? Ele ficando bom ou não. Quando ele, olha o que ela disse, ele ficando bom ou não. Depois de passar por essas cirurgias, a gente vai fazer um pouco aqui a Deus. Para agradecer pela cura dele. Mas que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, nós devemos parar muitas vezes de mentir. Muitas vezes a gente tem que parar de pregar um falso evangelho. Ou dizer aquilo que a Bíblia não diz. Vamos pregar outra palavra, assim. Por último, Paulo roga bênçãos especiais para o destinatário. Graça é a causa da salvação e a paz é o resultado dela. Essa mesma carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz: na graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de Deus. A graça é um presente que é dado por Deus. A graça é a causa da salvação, que vem mediante a fé. E a paz é o resultado dela. O versículo 9 diz que nossa salvação não é por obras. Mas muitas vezes a gente se esquece do versículo 10, que diz que as obras são resultados daqueles que já são salvos em Cristo. A graça é um presente de Deus que é para nossa salvação, mas a paz é um resultado que vem dela. Irmãos, Paulo chega aqui e se apresenta para eles e diz, e manda bênção para esse povo. No versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais que nós muitas vezes não conseguimos ver, não conseguimos muitas vezes até sentir, mas somos abençoados dessa forma celestial. Irmãos, você já imaginou o quanto de livramento que Deus já tirou você e você nunca soube? Porque existe. Ou se existe. Quantas vezes sua moto não pegou, você com raiva, suado, gritando, xingando a moto, mas depois que a moto pegou, você passou e chegou lá na frente, aconteceu um acidente, você, meu Deus, poderia ter sido eu. Quantos e quantos? Esse menino aqui, o pai foi preso, morreu no mesmo dia. Não, era do seminário, do Enem. Foi pro Enem, o pai morreu e foi preso no mesmo dia. Nós, né? Porque... Tava tudo, e o antes. E o antes doido para abandonar. Eles
aconteceu um acidente, não foi? Foi. Na frente. Aí ele. O reboque bateu na moto. A moto bateu na Me moto. tira a dúvida, vocês esperaram a polícia ou vocês ligaram Não, a gente tinha uma polícia. Ó. Obrigado, senhor, porque pelo menos eles têm essa mentalidade. Mas estava errado, sabe o seguinte? O cara sofreu um acidente na frente deles. Ele liga para a polícia, ok? A polícia não levou a moto dele por causa dessa moto, não. Porque a moto de Cleito tá gravando. Porque a moto de Cleito estava tão errada, tipo, se eu podia levar essa moto aqui agora. Sabe? E o outro marrei, dá tua moto na serrinha, mas não tinha carteira. Tá aqui também. Eu vou dar embora. Eu disse ao pessoal, olha, eu tenho que tirar a carteira. Missionário e pastor, a gente não tem condição, mas a gente tem que ter carteira do motorista. Porque a gente vem para o culto, prega sobre pecado, fala sobre obedecer a regra. Aí vem, ao policial para um pastor, um missionário ali no. Pastor, cadê a carteira do motorista? Tenha. Parabéns, pastor. Não tem a carteira não, né, missionário? Mas é coisinha pequena que muitas vezes a gente não vê, tá? Coisas que a gente não tem nada a ver. Tem. A palavra de Deus nos ensina a obedecer quem? Os nossos governantes. O país, por lei, nós não precisamos andar com a carteirinha. Então, ele rouba a gente, rouba, porque é caro. Eu era orando dizendo, Deus, que eu não fique em nada pela misericórdia. Eu tinha uma mulher que estava tirando a carteira, mas eu estava com pena dela, meu irmão, toda, e ela era reprovada. Eu já estou quase chorando por essa mulher, meu Deus do céu. Ela foi fazer a prova teórica, fez 3 vezes, pagou mais de 250 a mais. Eu não vai amar, né? E eu quase não faço, na mão. Passei carro, né? Eu digo, vive em cima de uma moto, tranquilo, fui. Quem estava mais eu era tua? Aí Sérgio disse assim, passou pelo conceito de graça, hein? Era amigo do professor, o menino de Sérgio. Irmãos, a gente tem que brilhar em tudo. Deus nos abençoe, Deus nos dá graça. E essa carta de Paulo, eu vou trazer outras pregações sobre ela mais para frente. Mas uma coisa que a gente tem que entender aqui. Essa carta ela fala de igreja e do glorioso projeto de Deus para as nossas vidas. E Paulo vai falar sobre muitas coisas que a igreja tem que enfrentar, que a igreja tem que superar, que a igreja tem que aprender, que a igreja tem que viver. Interessante, sabe o que é? É que as coisas lindas que a gente encontra nessa carta de Efésios, Paulo escreveu quando estava preso. Estava na prisão. E mesmo assim ele escreveu 4 cartas lindíssimas que chegou até nós. Foi escrita em Roma, foi enviado para a Ásia Menor, chegou no Brasil, chegou no Nordeste, chegou no Sertão e chega até nós aqui em Graça. Glória a Deus por isso. A palavra de salvação está aqui nas nossas mãos. Aproveite, leia, aprenda, medite nela sempre, todos os dias, sem falha, que a gente possa cada vez mais crescer na presença do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar antes. Vamos lá. Quem escreveu a carta? Paulo. Ele se intitula? Apóstolo. Não, ele não. Ele disse que é apóstolo de Jesus. A igreja pode intitular alguém como apóstolo? Não. Isso é um dever de quem? Cristo. Isso mesmo, é de economia exclusiva de Jesus Cristo. Essa carta foi escrita para onde? Para que lugar? Muito bem, irmãos. E Paulo começa mandando bênçãos para a vida daquela igreja. Amém. Oremos. Pai, obrigado por tudo, obrigado por esse culto, obrigado por termos chegado até aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar força cada vez mais para aprender, crescer no conhecimento da tua palavra. Que cada um saia hoje aqui pelo menos com uns 10, 5, 15% a mais sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer e nos ensinar. Obrigado por tudo, nos dá força sempre, nos abençoa, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aviso normal.